PH. Vamos lá. Perfeito. Minha conexão está boa? Tá dando algum pico aí? Tá legal? Tá congelando, travando? Não? Tudo bem? É só perguntar, congelou. Viu? Congelou agora pra mim. Tá boa, Stephanie, minha conexão? Tá mais ou menos, às vezes trava um pouco, Tá mas só um pouco. travando um pouquinho, né? É, tá aparecendo pra mim aqui uma mensagem meio estranha na tela. Tá, vamos ver. Se continuar, vocês me avisem, tá? Que eu tento entrar de novo, sair aqui, vamos ver aqui. Deixa eu fazer o seguinte, eu abrir minha janela aqui, que de repente fica melhor com a janela aberta. Teve um dia que eu tava fazendo uma mentoria com um cara que é gerente da Vivo. Ele mora em São Paulo, Barueri. Ele é gerente da Vivo. Pós-venda e tal. Eu faço uma mentoria com ele. E eu tenho Vivo aqui em casa, né? Toda a parte de internet aqui fixa, da meu celular, tudo Vivo. E, cara, eu tava no meio da mentoria com ele numa terça-feira de noite. Pau, caiu tudo. Caiu a conexão. Meu celular parou de pegar. Cara, eu fiquei uma hora sem. Minha vida acabou. Como é que a nossa vida hoje é louca, né? Eu fiquei sem celular, sem internet fixa de casa, porque é tudo vivo. Fiquei tudo sem nada. Não tinha WhatsApp, não tinha internet, não tinha televisão, porque a Vivo, a conexão pela internet, a televisão, TV a cabo, não tinha nada. Eu falei assim, cara, meio da mentoria com o cara, eu falei, esse cara deve achar que eu morri. Porque eu não conseguia falar com ele, eu não conseguia ligar para ele, porque caiu tudo, não é só a internet, caiu a conexão da Vivo toda, caiu todo o sistema, ligação, telefone. Eu não conseguia falar com ele, mandar mensagem para ele, mandar e-mail, eu não conseguia nada. Eu falei, o cara achou que eu morri, bicho. Fiquei uma hora nessa situação, demorou uma hora para voltar. Eu falei, meu irmão, e o cara deve ter pensado, caiu um avião no meu casa, caiu todo mundo, derrubou todo mundo. É, e aí depois que eu consegui falar com ele, eu falei, cara, a culpa é tua, bicho, tu é gerente da Vivo aí, ó, a culpa é a Vivo aqui, ó. A culpa é da Vivo, né? A Vivo me derrubou tudo. Depois desse dia eu mudei aqui a parte da telefonia celular, mudei para cloud, porque eu falei, ter duas empresas diferentes agora, não dá para ter uma só, não dá para ficar na mão de uma. Aconteceu 3 vezes essa situação similar. Esse dia foi o pior, demorou uma hora, outras vezes demoraram poucos minutos. Mas perdeu tudo. Eu falei, pelo menos eu mantenho o celular aqui de outra empresa, se cair a conexão fixa, eu rotei o celular, né? Muda a empresa, sei lá, cair as duas ao mesmo tempo é mais difícil, né? Mas que loucura, cara. Eu nunca tinha presenciado isso. E coincidentemente, cara, eu tava dando mentoria para um cara que é gerente da Vivo, ou seja, em outra área, em outra cidade, outro estado, né? Mas era engraçado. Vamos lá. Vamos lá, gente. Então, o meu foco aqui é mostrar para vocês que vocês podem e vocês devem ir muito longe. Deixa eu só. É, a, pera, tá? Deixa eu só compartilhar com vocês um negócio aqui. Vamos lá. Tem muitas apresentações para compartilhar, fico meio perdido. Pararapapá. Eu acho que é esse aqui. Peraí. Gente, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo passar esses slides aqui. Fazer uma breve introdução com vocês aqui o seguinte. Lembro vocês o seguinte. O que vocês estão começando na vida profissional de vocês? O que você espera do profissional do futuro? O que você espera? O que a gente pode esperar das profissões do futuro? Tá? Aqui a gente está vivendo um momento de tantas mudanças, tantas. A palavra da moda agora é disrupções, né? Tantas disrupções. Eu falei para você aqui, né, que no ano de 97, meu pai comprou um computador que ganhava 30 horas de internet, não falei? E era por modem, era uma desgraça conectar aquilo, era um inferno. Vocês imaginam, em 25 anos, as mudanças que tiveram, né? Abissais, nossa, absurdas. Eu entrei na faculdade, gente, no ano de 2001. Eu tinha 19 anos. Eu não tinha celular quando entrei na faculdade. Eu não tinha um celular. Eu tinha 19 anos, eu não possuía um celular. Tá? Alguns colegas meus já tinham.
Eu não tinha, porque minha mãe nunca me deu. Não tinha condições de comprar também, né? Então, eu fui ter o meu primeiro celular quando comecei a trabalhar. Assim, quando comecei a trabalhar num emprego que conseguia pagar mesmo, né? Eu devia ter uns 21 anos. Então, vocês imaginem, eu ia para a faculdade estudar, eu não tinha celular. Dependia de orelhão. Dependia de um negócio chamado orelhão. Vocês conhecem o orelhão? Alguém já ouviu falar em orelhão? Certo? É um orelhão, é um telefone público que parece um orelhão mesmo. Orelhão, orelha grande. É muito raro hoje em dia existir isso mais, né? Foi arrancado arrancado das, das ruas aí, né? E de repente, em 20 anos, você tem essa situação, esse impacto. O meu pai, olha só, antes de privatizar a parte de telecomunicações, as empresas Vivo, Claro, Oi, TIM não existiam. Você tinha apenas uma empresa que chamava Telesp, para vocês aí. Embratel, era Embratel já? Não, acho que Embratel foi depois. Era a Nacional, não lembro. Era Telerge no Rio de Janeiro, Telesp em São Paulo. Era tudo, era tudo estatal. O meu pai, eu devia ter uns 10 anos de idade, década de 90. O meu pai, ele alugava telefones. Tem noção de que é isso? Como se fosse uma casa que ele comprasse e alugava. O meu pai, ele comprava telefones que eram totalmente inacessíveis, ele usava isso como investimento. Você tinha que entrar numa fila, você se cadastrava na empresa estatal e você comprava um telefone. É que nem comprar um imóvel em planta. Você compra um imóvel em planta, você demora para receber, mas você paga mais barato, parcelado, e você o imóvel ser construído, né? A mesma coisa era o telefone. Você comprava um telefone, esse dinheiro era usado, né, na telefonia para investir em alguma coisa, e você recebia um telefone alguns meses depois. E aí você recebia essa linha, era uma linha telefônica, e meu pai alugava essa linha. Você tem noção do que é isso? Ele pegava esse telefone, essa linha que ele tinha, e ele alugava. Alugava para pessoas do prédio. Ó, você tem um telefone, eu te alugo aqui, ó. Leva a linha aqui para você. Pá. Olha que loucura. Leva dinheiro alugando linha de tele. Olha que loucura isso. Estamos falando de 30 anos atrás, gente. 30 anos atrás. É uma mudança radical. Então, a gente vive um ambiente realmente de total disrupção, total mudança. Eu não trouxe para vocês aqui, eu devia ter trazido. Existe um gráfico, se vocês já viram, que mostra isso, ou seja, as mudanças, como é que elas eram, né? Era uma escala assim, as mudanças vinham acontecendo, tinha uma velocidade de mudança, de repente, sobe assim, né? Vai. Tem uma mudança radical, assim. Impacto, né? Disrupção de atender. Se não fosse alguns meses atrás, né, a pandemia principalmente, a gente não estaria aqui conversando dessa forma como está aqui. A Nova Tech provavelmente não teria aderido a um modelo digital. Ela teria aderido só alguém dar para aula física para vocês. Olha que grande escala que a gente teve, né? Atender pessoas de cidades diferentes. E eu estou aqui distante de vocês, sei lá, 2.000 quilômetros de vocês. Isso aí é uma disrupção. Então, o que a gente pode esperar disso? Vocês estão pegando esse ambiente, vem muita coisa pela frente, vem muita mudança pela frente. O que vem pela frente e o que vocês precisam se adaptar? Porque todos vocês que estão aqui vão pegar isso. Eu não, eu estou mais velho, talvez eu não pegue isso plenamente, tá? Mas eu falo para vocês que eu vou falar para meus filhos. O que a gente pode esperar e como que a gente vai se posicionar em função disso, tá? Reparem que eu estou com uma canetinha aqui para passar slide, ela é uma desgraça. Ela é uma desgraça, ela começa a funcionar, depois ela para de funcionar. Parou. Vamos ver agora. Então tá. Então veja bem, gente. Vamos voltar um pouquinho ao passado. O que era esperado da gente até algum tempo atrás, tá? Vou fazer uma breve introdução com vocês muito rápida, não se prenda nessas datas, é só para falar com vocês. Em 1910, teve um cientista francês chamado Alfred Binet, que ele começou, ele atendia, ele analisava crianças, ele era um cientista da área médica, na área de crianças, e ele começou a perceber o seguinte: as crianças tinham desenvolvimentos diferentes, evoluções distintas por uma série de razões. Ele começou a estudar isso, tá? Então ele começou a criar uma medida para aferir tecnicamente a inteligência das crianças, para efeito de melhorar o seu desenvolvimento.
para efeito de trazer uma equidade maior, tá? Entender o que acontecia com crianças que tinham uma certa demora na evolução para tentar melhorar isso, tá? Então, o objetivo do Binet, pô, era muito justo, vocês concordam? Ele, pô, estava atuando com crianças e bebês, que faz com que um bebê demore a andar. O normal bebê é andar 1 ano e 2 meses, no máximo, 1 ano e 3, 4, no máximo, por aí. E que faz uma criança com 2 anos não estar andando ainda, né? Se ela não tem nenhum problema motor, se ela não tem nenhum problema efetivamente que impede a sua locomoção. Por que isso está acontecendo? A mesma coisa para falar e a mesma coisa para outras ações motoras. E ele começa a estudar isso. E como o ser humano é ser humano em qualquer lugar, né? Isso começa, esse estudo com as crianças começa a ser usado pelo alguns cientistas para a área adulta. Espera aí, se o Binet desenvolveu um critério para aferir, né, para medir qual criança é mais inteligente do que a outra, eu vou usar isso para os adultos, né? Aí começa a ter essa visão mercadológica do negócio, tá? Então, no ano de 10 anos depois, 15 anos depois, um cientista chamado Terman, ele pega esse estudo do Binet e ele desenvolve o seguinte, cara, eu vou usar isso para os adultos. Então ele começa a definir a classificação por QI, coeficiente de inteligência. Todos aqui já fizeram algum teste de QI? Não é QI aqui não é o que indica, tá? Que a gente está mostrando. QI é o coeficiente de inteligência. Vocês já fizeram um teste para medir o QI de vocês? Quem já fez? Já fez, Stephanie? Já fizeram, meninas? Meninos? Janaína, Lucas, Diego, Derek, Fernanda, Gabriele. Já fizeram um teste para medir o QI de vocês? Vocês já mediram? Você sabe quanto é o QI de vocês? Na escala de coeficiente de inteligência? Fala a verdade, já fizeram ou não? Não, Fernanda nunca fez. Já sim, mas não lembro, Lucas nunca fez. Tá? Quem mais? Gente, na minha época, se eu tinha idade de vocês, era obrigatório fazer isso. Eu tinha que fazer na escola, era obrigatório. Era algo assim, década de 80, década de 90. Ainda isso era muito visado, né? Então, hoje em dia, poucos de vocês fizeram, alguns conhecem. Talvez vocês tenham feito alguma coisa pela internet, mas não é o teste de QI oficial. O teste de QI oficial é um negócio grande, com uma porrada de página, uma porrada de pergunta, um monte de testezinho. A gente faz muito teste hoje de raciocínio lógico, que o pessoal vai numa linha de avaliar QI, mas não é o teste original, não é um teste realmente formal, tá? Então, por que eu falo isso? Porque essa galera começou a desenvolver essa linha aí. O que importa é medir, colocar aqui a medição da coeficiente de inteligência no papel, tá? E o que aconteceu? O que aconteceu é que começou a se desenvolver isso, o pessoal gostou. Pô, vamos medir quem é o ser humano mais inteligente, o homem mais inteligente, o homem mais preparado. E começa-se a evoluir isso, década de 40, 50, isso começa a se evoluir, se expandir, tá? E esse teste começa a ficar famoso mesmo. Mas o teste de QI, o original, tá? Desenvolvido por Terman e depois ampliado aí por outros profissionais, outros cientistas, ele leva em consideração 3 tipos de inteligência. O teste de QI ele tem a inteligência lógico-matemática, né? Matemática lógica, raciocínio lógico. Ele leva em consideração a inteligência linguística, línguas, né? Expressão oral. E ele leva em consideração a inteligência espacial. Um exemplo de inteligência espacial é jogo de xadrez, por exemplo. É uma inteligência espacial. Você tem que entender espacialmente onde você está para tomar decisões com base nisso, tá? Então, o teste de inteligência ele foi desenvolvido e ampliado, digamos assim, modernizado com essas 3 inteligências. Então, no teste, profundamente, o cara que desenvolveu o teste ele queria medir em vocês o nível de inteligência dessas 3 visões aí, lógica, matemática, espacial e linguística. Eles compunham cada uma dessas inteligências, juntavam, faziam uma média e te davam o teu QI. Pá, tá aqui o teu QI. Quanto você é inteligente ou não. Isso era usado pelas empresas para contratar pessoas, era um negócio de doido, tá? Era um negócio de doido. Qual é o teu QI? Meu QI é tal, o QI médio do brasileiro é tal, o QI médio do homem do mundo é tal. É uma loucura, tá? É uma loucura. Perfeito? E vocês concordam comigo o seguinte,
que vocês podem concordar comigo. Década de 60, começa a se desenvolver a área tecnológica, começa a ser criada. É o arcabouço da área tecnológica. Começam os embriões da área de computação, né? Se desenvolveu os primeiros processadores, primeiros computadores lá atrás, negócios bizarros. Se você for estudar a história da TI, né, vai ver isso aí. Eram os computadores gigantescos, ocupavam uma sala inteira, ocupavam um prédio inteiro, e assim vai desenvolvendo a área de tecnologia. Então, quem desenvolveu a área de tecnologia, qual que era o objetivo deles? Criar um computador, vamos resumir assim, criar a indústria tecnológica, criar computadores, criar máquinas que substituam os homens, que sejam mais rápidos que os homens, que sejam mais inteligentes que os homens. Até aí tudo bem? Certo? Então, se as máquinas foram criadas para ser mais rápidas, mais inteligentes e mais sagazes que os homens, certo? E o que tinha até então, o homem mais inteligente era o homem que tinha o melhor componente de inteligência lógica matemática, espacial e linguística. E nesse tempo, 10, 20 anos depois, as máquinas estão começando a entrar em, né, os equipamentos, a área digital, a tecnologia mesmo começa a entrar mais, ficar mais quente, mais gente investindo, mais gente desenvolvendo. Vocês concordam comigo que todas as máquinas elas foram programadas para com essas inteligências lógico-matemática, espacial e linguística? Por quê? Se o objetivo é transformar a máquina mais inteligente que o homem, e o homem mais inteligente é o homem que domina essas três inteligências, então nós temos que fazer com que a máquina seja melhor que o homem nessas três inteligências. Perfeito até aqui? E a indústria da tecnologia começa a se desenvolver nessa linha. Como fazer que a máquina seja melhor, tem uma inteligência melhor, espacial melhor que o homem? Como fazer que a máquina tenha uma inteligência linguística melhor que o homem? Como fazer que a máquina tenha uma inteligência lógico-matemática melhor que o homem? E tudo começa a ser desenvolvido a partir daí. Tanto é que se vocês olharem para trás, vocês não é da época de vocês, mas se vocês olharem na década de 90, início dos anos 2000, tá? Existia, depois pesquisa na internet aí, tá? Existia um grande jogador de xadrez chamado Garry Kasparov. Garry Kasparov é um jogador de xadrez campeão mundial décadas seguidas ali. E ele era russo. Então a gente vivia uma época ainda de década de 80 ali, de Guerra Fria, Rússia contra vocês estudaram isso na escola, Rússia contra os Estados Unidos, existia uma Guerra Fria ali e tal, uma discussão, um poder, um risco grande sempre de ter um estouro de uma bomba, de ter uma questão nuclear, tal, tudo mais, né? E o xadrez ele era usado como uma ferramenta de, digamos assim, de afirmação da minha superioridade, né? Quem era o melhor enxadrista? Era o russo ou era o americano? Geralmente os russos eram melhores, tá? Então, quando o americano conseguiu colocar um enxadrista chamado Bobby Green para ganhar, né, dos russos, ele, né, agora nós somos superiores, e assim começa a discussão. Mas o Kasparov, reconhecidamente, era o cara no xadrez durante anos. E chega eu não lembro, não sei que ano foi, mas a indústria tecnológica desenvolveu um computador, já que o Kasparov não tinha adversários humanos, ele era o melhor, colocou um computador para disputar com Kasparov, chamado Deep Blue computador. Foi desenvolvido um computador e disputou com o Kasparov. O Kasparov, só ele olhando para tabuleiro, jogando, e o Deep Blue, que era o computador, também jogando com o Kasparov, para ver quem era o melhor. Certo? O Kasparov ganhou uma partida, o Deep Blue ganhou outra. No final, o Deep Blue ganhou, mas começou uma grande polêmica, porque estavam dizendo que o Deep Blue ele não estava jogando, ele estava lendo o que o Kasparov estava fazendo, né? Ele estava prevendo o que o Kasparov estava fazendo com base em inteligência artificial, né? Matematicamente falando. Mas não importa. O que importa é o seguinte: vocês terem uma noção disso, de como a indústria foi desenvolvida nessa linha, até isso eles fizeram. Vamos mostrar que nós somos o computador é mais inteligente que o homem, inclusive no xadrez. Vamos mostrar que o computador é melhor que o homem na questão lógico-matemática, na questão linguística. Assim foi desenvolvida a área tecnológica. Tá? Suplantar o homem. Suplantar o homem para ter velocidade de ganho de escala, velocidades e tudo mais. Certo? E assim foi. Quando chega em 83, tem um cientista americano chamado Howard Gardner,
que ele desenvolve uma teoria que começa a revolucionar isso. Ele fala o seguinte, Gardner fala o seguinte: gente, vocês estão viajando. Não existem apenas 3 inteligências. Vocês estão levando em conta só 3 inteligências para medir enquanto um homem é inteligente ou não. Mas não é só isso, existem outras N inteligências. De repente, o cara pode ser ruim nesses 3 aspectos aqui que eu falei, mas ele tem outra inteligência que faça com que ele se destaque na profissão dele, na função dele, e seja muito bem sucedido, seja satisfeito, seja plenamente realizado, inclusive financeiramente. Gardner começa a desenvolver a teoria, chamada de teoria das inteligências múltiplas. Tá? E começa uma revolução nesse aspecto. Tá? No começo não dá muita atenção para Gardner, acha que ele é maluco, até porque ele tem cara de maluco. Veja bem, veja se ele não tem cara de maluco. Ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ó. Vê se ele não tem cara de doido. Olha o Gardner aí ó, na tela. Ele tem cara de doido, né? Então, nego acha, mais um doido, né? Mais um doido maluco. Certo? Eu achei a melhorzinha, a foto melhorzinha dele. Tem umas fotos na internet ruim. Nossa senhora, essa foi a melhorzinha. Então, o pessoal não dava atenção para ele, mas com o passar do tempo, a teoria de Gardner começa a ser desenvolvida, começa a ser validada. Ele fala o seguinte, Gardner, cara, vocês estão construindo o ser humano ideal, o ser humano perfeito, inteligente, como se tivesse apenas 3 inteligências. Mas não. Ele fala o seguinte, a inteligência espacial, a linguística e a lógica matemática, elas existem, realmente, elas estão aqui. Mas existem outras 6 inteligências que também podem ditar a vida futura de uma pessoa. A pessoa pode ter uma grande inteligência intrapessoal, ou seja, internamente ele conhece a si mesmo melhor do que os outros, ele tem uma capacidade de se entender melhor, e isso pode ser extremamente positivo para ele. Inteligência naturalista, ele compreender a relação com os seres humanos com o meio ambiente, né? Ou seja, tem pessoas que podem ser ruins nas 3 inteligências até então reconhecidas, mas ser boa nessa. Musical, inteligência musical, ele fala, cara, o cara é um deus da música, o cara conhece tudo de música, e ele pode ser ruim no resto, e ele vai ser, cara, o cara da música, né? Inteligência existencial, sinestésica, e assim vai, né? Toda essa linha interpessoal e tudo mais. Tá? Então, Gardner estuda isso, e as pessoas começam a estudar isso mais profundamente, tá? Então, reparem o seguinte, qual a conclusão que a gente pode chegar com base nisso, tá? Isso aqui eu vou passar de frente, isso aqui não tem muito sentido, tá? Então, reparem o seguinte, Gardner veio e começou a revolucionar isso. Então, diversos outros cientistas começaram a estudar o que Gardner demonstrou, tá? Que existem N inteligências, certo? Então, o que nós temos hoje de fato, de claro, né? Nós temos hoje uma indústria tecnológica começando a ir mais por essa linha, tá? Por quê? Até então, a era digital tecnológica, ela focou em 3 inteligências. Ela focou em 3 inteligências: lógica, matemática, espacial, linguística, tá? A teoria de Gardner diz o seguinte: não existem 3, existem 9. E isso foi validado. Isso se validou com N outros estudos científicos. Tá? Então, se você quer ter sucesso, vamos entender o sucesso como uma definição que a gente conhecia até ontem, né? Esqueça um pouco o que a gente falou daqui para frente. Se você quer ser realizada, se você quer realmente crescer profissionalmente, encontrar algo que tenha futuro, né? Se quer se encaixar no modelo de profissão do futuro, você tem que buscar as outras inteligências. Por quê? Você não vai ser mais inteligente, você não vai ter uma inteligência lógica matemática melhor que o computador. Você não vai ter uma inteligência matemática, uma inteligência linguística melhor que o computador. Você não vai ter uma inteligência espacial melhor que o computador. O que o Kasparov fazia e conseguia ganhar do computador, hoje é impossível. Hoje, grandes enxadristas do mundo, eles treinam com o computador. Eles treinam, o computador é treinamento para eles, não é mais um adversário, porque não tem disputa. O computador vai ganhar, é fato, entendeu? Impossível. Tá? Então, assim, não adianta vocês, independente da profissão que vocês queiram seguir, que vocês queiram fazer na vida de vocês, eu quero fazer isso, amanhã eu quero fazer isso, não importa o que vocês queiram fazer, tá? Se vocês querem realmente se enquadrar
e realmente encontrar algo que vocês sejam realizados e que vocês possam crescer, foquem em alguma das outras 6 inteligências. Porque nas 3 primeiras, vocês estão fadados a serem um mero auxiliar de computador. Um mero auxiliar de computador. A não ser que você vá trabalhar com o computador. Tá? Vamos entrar nisso, tá bom? É uma área de interação tecnológica. Já que os computadores é que vão dominar, e estão cada vez mais dominando, a tecnologia vai dominar. Então, se eu conseguir me relacionar com essa tecnologia de forma que a minha presença seja essencial, perfeito, tá? Mas de resto, não. Então foquem nas outras inteligências. Ai, cara, quer dizer que eu tenho que ser músico? Não, não. Você quer ser músico, beleza, mas tem outras 5 ali, né? Que são importantes, a gente vai discutir aqui para frente. Então, com base nisso, tem um estudo científico em inglês, tá? De 2 cientistas chamados Frey e Osborne, que eles, com base na teoria de Gardner, eles desenvolveram ela, eles evoluíram ela, e eles fizeram uma análise seguinte. Vamos analisar o seguinte. Vamos analisar todos os empregos e as funções que existem hoje. Esses caras são da Universidade de Oxford. Vamos analisar os empregos e as funções que existem hoje para a gente concluir o seguinte: o que temos pelo futuro? O que se espera do futuro? Quais são as profissões do futuro? Quais são as profissões que vão estar fadadas a serem extintas pela tecnologia? E quais são as profissões que não, que podem ter futuro, que podem ser desenvolvidas, né? Tá, tudo mais. E aí, é um estudo muito grande, onde eles avaliaram todas essas funções e eles classificaram as funções dos empregos com base no seguinte: o que não tem futuro nenhum vai ser substituído nos próximos 10 anos. E o que tem muito futuro que não vai ser substituído. Eles analisaram isso. E com base nessa análise, eles pegaram as funções que não vão ser substituídas e foram analisá-las mais profundamente, falando o seguinte, cara: o que essas funções têm, o que esses empregos, essas profissões têm, né, dentro delas, de comum entre elas, que fazem com que elas não sejam extintas, que fazem com que elas não sejam substituídas pelas máquinas, pela tecnologia, pela era digital. E eles concluíram o seguinte: se você quer ter, né, uma profissão que tenha futuro, uma profissão que tenha realmente que você tenha um futuro bem grande pela frente, você tem que buscar esse nível aqui de capacidade, de competência, tá? As funções que não vão ser substituídas, as profissões, os cargos que não vão ser substituídos são cargos e profissões que tenham um trabalho, uma capacidade manual, artesanal. É lógico, né? Vamos combinar. As máquinas vêm para substituir trabalhos em série. A máquina não é artesã. A máquina não faz artesanato manual, porque não é o objetivo dela, né? Então, trabalhos que tenham uma capacidade manual artesanal, esses trabalhos, se você for por essa linha, você tem um futuro bem sólido pela frente, tá? Não tem esse risco de você perder força no meio do caminho, tá? Lembra que a gente está falando de algo para 30 anos para frente, estamos pensando lá na frente, tá? Se você entender e escolher uma profissão que tenha um percentual de capacidade manual ou artesanal, você tem um futuro pela frente interessante, né? Sem risco da tua profissão ser extinta, tá? Outra análise que eles chegaram, outra conclusão que eles chegaram: funções, profissões, profissionais que tenham uma capacidade social ou emocional. O que é isso? Lembra de Gardner ali ter a inteligência intraemocional e a inteligência interemocional, ou seja, a capacidade de eu me relacionar com pessoas e a capacidade de eu me entender, me conhecer, o autoconhecimento. Os computadores não são bons em autoconhecimento. Os computadores não são bons em fazer amigos, né? Em se relacionar, em envolver pessoas, em engajar pessoas, tá? Em trabalhar em equipe. Eles não foram programados para isso. Eles não foram programados para entender que isso era interessante. Não, eles foram programados com as 3 inteligências que nós falamos. Então, se você tiver uma capacidade social, emocional grande, não tem computador no mundo
que vai superar você, que vai te superar. Se você conseguir se conhecer bem e entender suas potencialidades e conseguir se envolver com pessoas, se articular com pessoas, engajar pessoas, não tem máquina que vai te substituir. Impossível, porque as máquinas não foram programadas para isso. Pode ser que venham a ser? Podem ser, mas vai ser uma longa caminhada ainda, desenvolvimento, tá? A máquina não sente emoção, a máquina não tem capacidade. Agora começou a se desenvolver algumas coisas nessa linha. Um robô que tem capacidade de sentir, mas ainda é muito embrionário, ainda vai demorar muito, gente. Vai demorar muito ainda. Pode botar 20 anos aí pela frente, tá? É algo demorado, tá? Então, assim, é o segundo tópico. E o terceiro tópico é, ou seja, seja criativo. Busque a criatividade. As profissões que tenham realmente futuro, que não serão substituídas, são as profissões que envolvem algum aspecto de criatividade. E aqui cabe profissão e cabe profissional, né? Se você for uma pessoa criativa, certo? A máquina ela não tem capacidade de criar, de criatividade, num aspecto que a gente conhece na visão humana, tá? Ela é programada para repetir padrões, para analisar logicamente ali, ó, binariamente, né? 0, 1. A linguagem de programação da máquina é 0, 1. 0, 1. É binário. Ou é ou não é. Não tem meio termo. Não tem um meio do caminho. Tá? Então, a profissão do futuro é isso, com base em estudo científico. Tá? O que leva a gente a concluir nesse aspecto? Leva a gente a concluir o seguinte: quais são as habilidades do futuro? O que vocês, como profissionais do futuro, que têm 30 anos de vida pela frente profissional, no mínimo, tá? O que vocês precisam atuar, tá? E eu coloco ela aqui, ó. Quais são as habilidades essenciais para você? O que você for fazer na sua vida? Não sei o que você vai fazer na sua vida. Ah, eu estou fazendo aqui assistente financeiro, mas o que eu quero, Ricardo, é ser ator. Perfeito, perfeito. Eu quero ser astronauta. Eu quero ser bombeiro, sei lá. Entendeu? Não importa, não importa. As habilidades essenciais para qualquer profissão do futuro, com base nesses estudos que eu vi. Isso aqui foi eu criei, isso aqui não é estudo científico, isso aqui é minha visão, tá? São o quê? A habilidade interpessoal, ou seja, social. Vimos ali no estudo, tá? Se você conseguir entender que você precisa desenvolver uma habilidade de se relacionar com as pessoas. Ah, eu sou tímido, Ricardo. Eu também sou. Eu também sou, tá? Se entender que você precisa se relacionar com os outros, construir relações, conversar, fazer aliados, fazer networking, entender, interagir, influenciar, liderar pessoas, ou seja, no dia a dia. Não estamos falando de liderar ainda num cargo formal, estamos falando de você no dia a dia, na tua escola, no teu colégio, você se conseguir colocar suas pautas ali, conversar, ter uma relação com as pessoas, direcionar elas para algum objetivo seu, algum caminho seu, conseguir influenciar elas. Isso é inteligência interpessoal, tá? Habilidade interpessoal ou social, como o Frei e o Osborne eles citam ali no estudo deles, tá? Segunda habilidade, a intrapessoal, você dominar suas emoções, você se conhecer, você conhecer suas forças, suas fraquezas, e a partir daí você construir algo para evoluir, construir um plano de ação, você se relacionar com os outros, você tem empatia, você realmente, a partir da tua análise, você entender a outras pessoas, entender que os outros são outros, para que você possa se relacionar com eles na primeira coluna ali, entendeu? Então, primeiro você precisa se conhecer, para você não explodir, você se autocontrolar, tanto no aspecto de você se explodir, quanto no aspecto de você não se desmotivar, né? O que a gente vê hoje de jovens, na idade de vocês, sofrendo de depressão, crise de ansiedade, alguns que se suicidaram porque não veem futuro, não enxergam futuro. Não estão falando de ninguém que se envolve com drogas, overdose, não. Pessoas que não tinham nenhum vício, pessoas que tinham crise de ansiedade, depressão e, cara, se suicidaram. Eu conheço pelo menos uns 2, 3 casos, gente, de, pô, uma menina bonita, jovem, 17 anos de idade, pulou do prédio, cara. Pulou do prédio, do apartamento. Cara, na frente de todo mundo. Do nada, depressão. Então, assim, se você entender que você precisa dominar as suas emoções, entender elas, tá? Conhecer suas emoções, entender elas, para que você se motive, para que você crie realmente razão para você existir, para que você crie razão para você se mover, para você sair do lugar, para você sair da inércia, cara, você tem um grande passo na sua frente. Por quê? Como a gente falou, frustrações sempre vão ocorrer.
falamos já com vocês, já dei um pitaco disso para vocês anteriormente, que é a nossa mãe, Memorial da Autoestima. Cristo é o Memorial da Autoestima, gente. A gente não pode mais ficar nessa neurose de que você não é capaz, você não é bom, você é um fraco, você não consegue. Não, você consegue. Olha o que você já fez. Olha o que você já fez, tá? Então domine isso. Domine essa habilidade, tá? Interpessoal, intrapessoal. Criatividade, né? Como o Osborne e o Frei falaram ali. Se você entender que você precisa ser criativo, os computadores não são criativos, eles repetem padrões. Então você precisa pensar as coisas diferentes. Você precisa enxergar as coisas diferentes, tá? Quem aqui é criativo? Quem aqui é criativo mesmo? Quem aqui cria coisas diferentes? Quem aqui realmente tem ideias diferentes? Tem uma forma de conduzir diferente? Pensa coisas diferentes? Quem é criativo aqui realmente? Quem que se acha extremamente criativo aqui? Que, pô, cara, eu consigo fazer coisas diferentes. Stephanie levantou a mão. Quem mais aqui é criativo? Quem mais acha que é criativo mesmo? Você consegue realmente pensar em coisas diferentes, construir soluções diferentes. Gabriele falou que é. Quem mais aqui é? Né? O normal, gente, a gente achar que a gente não é. O normal é a gente achar que a gente não é criativo. Por quê? Vamos falar um pouquinho disso mais à frente. Lucas falou eu. Por quê? Por que não é normal a gente falar isso? Quando a gente fala de criatividade, olha o nome. Criatividade. Criar. O que vem? O que você pensa quando fala a palavra criar? Criar vem de criação. Criação remete a algo divino, algo sobrenatural, certo? Aí você pensa, pô, eu sou humano, eu sou um cara natural, eu sou um cara simplório, eu sou um mero estudante. Como é que eu posso criar algo novo? Como é que eu posso criar algo do nada? Criar uma solução? Se, pô, eu sou humano? Porque a gente remete a criatividade a uma criação, a algo realmente, a um dom sobrenatural, a algo, né, fora do contexto humano. Tá? Por isso que a gente acha que a gente não é criativo. Mas a gente vai falar um pouquinho de criatividade. O que é ser criativo na verdade? Vocês vão, prometo para vocês que vocês vão ter uma explosão para entender que o que vocês conhecem de criatividade não é a verdade. Não é a verdade. E criatividade nada mais é do que combinar coisas. Criatividade nada mais é do que você combinar coisas. Todas as invenções, as maiores invenções do mundo, foram feitas combinando coisas. Às vezes, combinando coisas que não fazem o menor sentido. Mas alguém enxergou que aquelas coisas que não faziam sentido poderiam ser combinadas. E quando foram combinadas, criou-se algo, cara, que parecia até então impensado. Tudo. Tudo, gente. Absolutamente tudo. Ninguém cria do nada. Lâmpadazinha acendendo, criei. Né? Ninguém. Ninguém. Tá? Então, essa é a visão. Então, criatividade é o terceiro aspecto. E, por último, é o que eu falei, interação tecnológica. Quais são as habilidades essenciais para o profissional do futuro? Se você gostar e quiser ir para essa linha, área de TI, de interagir com a máquina, de programação, vocês têm um futuro brilhante pela frente. Se você for um bom profissional nisso, você tem um futuro brilhante pela frente. Brilhante pela frente. Quem gosta disso, eu recomendo que vá por essa linha. Quem gosta disso. Quem não gosta, não. Não vai fazer nada que você não gosta por causa de dinheiro, não. Porque as coisas mudam muito rápido também, né? Mas quem gosta, vá por essa linha. Porque hoje em dia o que você mais tem é gente pagando bem para pessoas de TI, área de programação, de diversos aspectos. E você pode trabalhar remotamente, cara. É a melhor coisa que isso. Trabalhar remotamente, trabalhar na tua casa. Você vai ganhar bem. Você pode, se você for bem, se desenvolver bem, se você gostar de TI, se envolver, se aprofundar e falar bem inglês, você pode trabalhar para as maiores empresas do mundo da tua casa. Você não precisa mais morar fora do país. Olha que loucura. Olha que loucura. Você pode trabalhar para a Amazon da tua casa. Você pode trabalhar para, sei lá, Apple da tua casa. Você não precisa mais se mudar, não precisa mais buscar emprego. Os caras te caçam. Maravilha, né? Ganhar em dólar. Você pode morar no Brasil e ganhar em dólar, ganhar em euro. Eu tenho um amigo meu que mora, que faz isso. Ele mora no Brasil e ele ganha em euro. Trabalha para uma empresa alemã, concorrente da Amazon, não lembro o nome dela agora. Uma concorrente da Amazon, é a Amazon alemã. O cara trabalha. No começo ele foi morar lá, no começo estava morando lá. Depois ele veio para o Brasil e continuou trabalhando aqui remotamente. Área de tecnologia, trabalha tudo remoto. O cara ganha em euro. Mora no Brasil. Padrão de consumo brasileiro. Ganha em euro.
Entendeu? Então, assim, interação tecnológica, se você gostar, é um ramo. Você pode ser ruim para lidar com gente, ruim para conhecer, não pode ser, talvez não seja criativo, mas se você domina a habilidade de interagir com as máquinas, tá? Domina isso, também tem um campo de futuro muito interessante, tá? E você já para o seguinte, né? Estamos falando das habilidades do futuro. Estamos falando de qualquer profissão do futuro. Vocês para o futuro, gente. Não importa o que vocês vão fazer. Dominem essas habilidades. Busquem essas habilidades. Pratiquem essas habilidades. Se vocês praticarem, vocês têm um futuro brilhante pela frente. E o que eu falo? Né? Tirando a interação tecnológica, as 3 outras, eu concentro elas em uma única habilidade. Se você desenvolver habilidades de liderança, você abrange a criatividade, abrange o interpessoal e abrange o intrapessoal. E vocês vão ver por quê. Tá? Se você entender que você precisa desenvolver a habilidade de liderança, se você desenvolver essa habilidade, né, praticar isso, você vai conseguir abarcar as 3 primeiras. Interação tecnológica, ela é a parte, né? Tá bom? Mas, Ricardo, mas eu não quero liderar gente, eu tenho dificuldade. Não estamos falando de liderar gente, não estamos falando de cargo formal de liderança. Estamos falando de liderança no conceito dela, que nós vamos ver mais à frente aqui. Perfeito? Então tá. Perfeito. Então, beleza. Então vocês entenderam que, cara, Ricardo, eu vou confiar em você, tá? Vou confiar em você, que é. Só botar um mexer um negócio aqui rapidinho, gente. Vou confiar que se eu desenvolver a habilidade de liderança, eu vou estar preparado para o mercado de trabalho, independente do que eu queira fazer. Eu nem sei o que eu quero fazer ainda. Eu estou com uns 15 anos, eu não sei o que eu quero fazer. Tudo bem, não há problema nenhum. Mas domine a habilidade de liderança. Se aprofunde na habilidade de liderança. Se você se aprofundar nisso, é o que a gente vai falar aqui a partir de hoje até a sexta-feira, tá? Vamos falar de liderança, tá? Se você entrar no teu trabalho com a mentalidade de líder e não mais a mentalidade de um executor, de um funcionário que fazedor de tarefas, o teu futuro é brilhante. E quando você desenvolver a habilidade de liderança, você vai desenvolver habilidades interpessoais, intrapessoais e criativas. E eu vou mostrar para vocês isso, tá? Então, Ricardo, beleza. Confio em você. Quero desenvolver habilidade de liderança. Mas eu acho que eu não tenho isso. Eu acho que eu não sou um líder. Eu acho que, cara, eu acho que eu não nasci para isso. Eu não, pelo menos assim, nunca me enxerguei dessa forma, tá? E você imagina o seguinte: já que eu quero desenvolver habilidade de liderança, a primeira coisa que você fazer é o seguinte: vamos definir liderança. Vamos definir o que é liderança, tá? Faço um convite para vocês. Vamos definir. E muitas pessoas antes de nós tentaram definir liderança e não conseguiram. Não conseguiram chegar num conceito de liderança único. Por quê? Porque se você abrir a Amazon hoje e digitar liderança, você vai encontrar lá mais de 60 mil livros sobre liderança. Como é que você consegue enxergar algo que seja consistente para uma direção só? Com certeza, desse grupo de livros tem cara falando uma coisa e tem outro falando outra. Concorda? Ninguém consegue escrever uma quantidade de livros desse nível. Tá? Então, é caos, é confusão. Você ganhar um livro de liderança, te der um e teu pai te der outro, você for ler os dois, talvez você, caraca, peraí, é isso ou é isso? Não entendi. Né? Você não sabe, você se perde. Então, imagine que vocês estão querendo desenvolver habilidade de liderança. Tá? Foi algo que eu vivi na minha vida profissional. Aconteceu isso comigo, lá atrás, quando eu assumi a minha primeira função de liderança. Eu falei, cara, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Tá? Mas, para muito além disso, eu estou antecipando isso. Eu quero que vocês desenvolvam habilidade de liderança, mesmo que vocês não venham a liderar pessoas. Como que eu desenvolvo essa habilidade? Como é que eu coloco isso em prática no meu dia a dia de trabalho, mesmo que eu não queira liderar formalmente pessoas, mesmo que eu não queira realmente ter um cargo de liderança, gerente, supervisor, coordenador, eu não quero isso. Mas, mesmo assim, eu te recomendo você desenvolver habilidade de liderança. Eu te recomendo, tá? Então, assim, livros não dá certo. Pessoas tentaram definir liderança por outros aspectos, através de líderes bem-sucedidos, não conseguiram. Pesquisa acadêmica. Pegaram os estudos científicos sobre liderança, pegaram 26 mil artigos que falam de liderança e botaram no banco de dados e cruzaram esses dados. Cruzaram esses dados. Quando cruzaram,
esses dados, tá? Extraíram esses dados para descobrir quais eram as variáveis mais importantes, quais eram as competências de um líder para a gente poder focar. Eles chegaram a 90 variáveis de controle. Eles falam o seguinte: ó, não conseguimos reduzir isso aqui. Tem 90 competências importantes para ser um líder. Aí você olha assim, porra, 90? Eu não sei, não nasci para ser isso, não. Eu tenho que buscar 90 competências? Tem que desenvolver 90 competências para eu ser um líder? Tá maluco. Tá maluco. E também tentaram definir liderança com base em gestores da ativa. Você pegaram um gerente, colocaram no auditório, esse é um estudo grande que teve, colocaram no auditório e definiram. Imagina assim, a Stephanie é gerente de TI na Vivo, a Gabriele é gerente de TI na Claro, a Janaína é gerente de TI na TIM. E aí botaram as três lá, uma do lado da outra. Elas não se conhecem, tá? As três ocupam a mesma função em empresas concorrentes. Aí chegaram para a Stephanie e falaram: Stephanie, você é gerente, você conseguiu chegar nesse patamar, tá? O que você entende que é. Quais competências você entende que são as mais relevantes para você ser uma líder, né, que tenha sucesso, ser uma líder que entregue resultados? Aí a Stephanie foi e falou: eu acho que o importante é ser ambicioso, né? É ser ambiciosa, foi ambiciosa, tem ambição de crescer, para lá, pelé, eu foquei nisso. Aí chegaram para a Gabriele e falaram: e Gabriele, silêncio, secretamente, né? Em sigilo, cada uma delas. A Gabriele falou: eu acho que o importante para crescer é você ser uma líder humilde. Eu fui muito humilde na minha vida, eu trabalhei com equipe, me coloquei no lugar deles ali, no nível deles, eu consegui conduzir o time com base nisso, certo? Então, repare o seguinte, a Stephanie falou uma coisa, a Gabriele falou outra totalmente diferente, e as duas ocupam a mesma função. O que é importante, então? É ser ambicioso ou ser humilde? Mesmo nível, a mesmo cargo, só empresas diferentes e o mesmo resultado? As duas são bem-sucedidas, tem, né, tem uma função. Aí chegaram para a Steph, ou para a Gabriele, Gabriele, mais o quê? Me diga mais uma coisa. A Gabriele falou: não, eu acho que o importante é ser empoderador. É você, para você construir um time, para o seu time ter sucesso, você tem que empoderar a tua equipe, dar poder para eles, deixar eles fazerem, errarem, fracassarem, corrigir, para lá, para lá, para lá. Por isso que eu consegui chegar nesse patamar, consegui estar numa posição que eu possa crescer ainda mais. Aí chegaram para a Janaína: Janaína, o que você acha? Você também é uma líder da TIM, você é uma gerente da TIM. Pô, como é que você chegou até aqui? O que você acha que te trouxe até aqui que pode levar para cima? Com certeza eu fui uma líder diretiva. Eu dei a direção para o meu time me via como exemplo e me seguia, porque eu dava direção. Quando tinha uma novidade, eu ia lá e dava direção, certo? E eles faziam o que eu fazia, eu era o exemplo para eles. Totalmente oposto a que a Gabriele falava. E aí você, peraí, mas eu tenho que ser. Eu tô querendo ser líder, mas eu tenho que ser diretivo ou tenho que ser empoderador? Um fala uma coisa, outro fala outra. E aí? Não concluíram nada. Não chegaram a nenhuma variável assim, cara, seja isso. Não, porque cada um tem um contexto, cada um tem uma realidade, certo? E qual o problema disso que vocês vão encontrar hoje? Se vocês forem estudar a liderança. Quero ser um líder, eu quero liderar pessoas mesmo, agora formalmente falando, eu quero liderar pessoas, eu quero ser um líder, entendeu? Aí você pega um livro, aí você pega outro, aí você pega outro, aí você abre um site, tá? Você vai buscar o seguinte: competências necessárias para ser um bom líder. Vamos lá. Quem está aí? Quem está aí vendo? Quem tem internet acessível aí? Pode acessar aí. Bata no Google aí, ó. Competências para ser um bom líder. Pega o celular, ó, pega o computador, pega aí e bata aí, ó, no Google. Competências para ser um bom líder. Digita aí. Digite aí. Vai abrir um monte de site. Abre algum site aí. Abre na segunda página, abre mais no fundo da página lá, na terceiro, quinto, 10º site lá, abre, né? E leia aí. Quero que vocês leiam para mim. Leiam para mim aí. Competências para ser um bom líder. Leiam para mim. Professor, posso falar? Pode, Gabriele. Aqui tem 5 habilidades essenciais. Pode falar. A primeira é estimular e promover a aprendizagem ativa, ser motivador, repensar estilos de trabalho, liderar pelo exemplo, colaboração. São essas. Perfeito, Gabriele. Obrigado. Quem mais? Pode pesquisar outro, Gabriele. Se quiser abrir outro, pode pesquisar. Quem mais aí? Leia para mim.
Ô, professor, peraí. Tá difícil aqui, mas eu vou conseguir. Tá bom, pesquise aí. Influência, Aham. iniciativa, Uhum. autoconfiança, boa Uhum. comunicação, bom relacionamento com a equipe, entusiasmo e disposição, versatilidade e flexibilidade e escuta ativa. Perfeito. Tem mais alguém? Mais alguém tenha mais aí? Professor, achei outra. Fala aí, Gabriel, pode falar. Comunicação, motivação, delegação, positividade, confiabilidade, criatividade, feedback, responsabilidade, comprometimento e flexibilidade. Perfeito. Tá ótimo, gente. Olha só, você já para o seguinte, ó. A Gabriela leu 2 aí, a Stephanie leu 1. Acho que tirando flexibilidade que repetiu, a parte de comunicação que repetiu, o resto é tudo diferente. O resto é tudo diferente. Se vocês juntar um compêndio que vocês leram aí, acho que chegamos umas 15. Concordam? Acho que tem umas 15 aí. Umas 15 competências ou habilidades para você adquirir para ser um bom líder. E aí você lê isso tudo, você lê. A gente ficou aqui 2 minutos. Aí você olha isso e fala, caraca, eu tenho que ser isso tudo para ser um líder? Eu não sou um líder. Aí qual a conclusão que você chega? Eu não sou um líder, eu não nasci para isso. Né? Aí, por outro lado, você começa a trabalhar, mas tem uma experiência profissional. Aí você vê o seu líder, o seu superior atualmente, esbaforido, andando pelos corredores, desesperado, trabalhando que nem um maluco, leva trabalho para casa. E você fala assim, cara, eu não sei o que precisa ser eu não sei o que eu preciso ter para ser um líder, não. Mas se ser líder é isso que eu estou vendo, eu prefiro não ser. Concordo? Então, assim, primeiro aspecto é esse. A gente vê como a gente não conseguiu definir liderança, ninguém consegue definir liderança por essas complexidades e dificuldades. Você abriu, quando a gente não definiu, você abriu para qualquer empresa definir o que ela quiser. Eu chamo aqui, ó, qualquer guru de RH, qualquer cara de RH assim, que nunca trabalhou na vida liderando formalmente pessoas, muitas vezes, ele vai lá e, não, para você ser um líder eu estudei isso, tem que ser isso aqui. Então isso aqui que vocês fizeram, tá vendo essa tela que está na tela para vocês aqui, tá? O que vocês fizeram, isso aqui eu fiz também. Semana passada aí. Eu peguei e abri um site e eu escrevi aqui, ó. Eu escrevi 33. Eu tirei as que repetiam, que eram poucas, e coloquei 33 aqui, ó. Algumas, talvez você tenha aberto algum site, o mesmo site que vocês abriram em algum momento, tá? Mas eu coloquei aqui 33 competências necessárias para um bom líder. Por quê? Uma pessoa falava uma coisa, uma pessoa falava outra coisa, uma vaga de emprego falava uma coisa, outra vaga de emprego falava outra coisa. Né? Lembra que eu falei para vocês procurarem a palavra-chave, os pré-requisitos? Né? Na área de gerente, você vai lá, o gerente nosso precisa ser comunicador, tomar decisão, ser criativo, flexível, confiável, adaptável, né? Precisa ter realmente gostar de pessoas, assertivo, ter ambição. Então fui pegando isso, fui ilustrando aqui. Eu parei aqui, gente, 10 minutos e botei. Se eu ficasse mais um dia, eu achava mais 300. Aí eu pergunto a vocês, nós estamos aqui discutindo, né? Professor, eu aprendi, eu vou seguir você. Eu tenho que desenvolver liderança, capacidade de liderar. Aí você começa a pesquisar, como é que eu posso me tornar um líder? Aí você começa a ler isso aqui, professor, mudei de ideia, não quero ser mais desenvolver essa capacidade não, isso aqui é muito trabalho. Impossível. E realmente é impossível, porque ninguém consegue desenvolver isso. É impossível. Nem super-herói consegue desenvolver isso, tá? Então as pessoas estão enganando vocês. Olha o que a gente falou. Existe hoje muita informação na rede social. Muita gente dando dicas superficiais. Muita gente falando bobagem que não conhece profundamente. Então você começa a seguir isso, começa a ouvir isso, você começa a botar em prática e você não consegue. Aí eu vou fazer o que esse cara falou aqui. Forma rasa, superficial. Aí você não consegue. Aí você acha que o problema está em você. Aí você não vai para frente. Tá? Então, a grande questão aqui é o seguinte, cara. Se eu for seguir isso aqui, eu estou perdido. Eu vou desistir. E é o que acontece com grande parte das pessoas, quando eu pergunto. Eu chego numa sala de aula, com pessoas que estão saindo do ensino médio, quem aqui acha que é líder? 2 ou 3 levantam a mão. Por quê? Porque o cara, bicho, eu não acho que sou líder. Se ser líder é ter isso aqui, eu não sou. Eu também não sou. Eu olho como alguém me confronta, eu também não sou. Certo? Então, assim, né? E eu pergunto a vocês, com base nisso, o grande desafio é o seguinte: como que a gente seleciona o essencial? Como que eu seleciono o essencial para eu poder desenvolver
a habilidade de liderança? Como que eu seleciono o essencial dentro desse universo abissal de coisas? Tá? Como que eu faço isso? E aí eu faço um desafio para vocês, porque foi o que eu fiz enquanto profissional que mudou a minha forma de enxergar. Porque antes, se você chegasse lá atrás, há 20 anos atrás, e perguntava, Ricardo, você acha que você é um líder? Jamais, jamais responderia que sim. Tá? Então, foquem a partir de hoje, esqueçam o que vocês precisam ser. Esqueçam isso. Ah, eu preciso ser isso, aquilo, aquelas competências ali que a gente listou. Esqueçam isso. Vamos focar, vamos fazer um desafio aqui. Vamos focar no que a gente tem que realizar. O que o líder precisa realizar? E não mais no que o líder precisa ser. Tá? Isso muda o jogo. Repare o seguinte, e eu descobri essa definição desse americano aí, chamado Henry Kissinger, ele é um cara que é ex-secretário de Estado americano, para mim é a melhor definição da vida de liderança. Isso é para vocês. Repare, gente, não estamos falando de cargo de liderança, estamos falando de liderança. Liderança não tem a ver com posição. Liderança tem a ver com disposição. Qualquer um de vocês pode liderar, tá ok? Tá claro isso? Tá? Qualquer um de vocês pode liderar. Na função que vocês ocupam hoje, sem emprego, na tua casa, perante teus colegas, perante teu namorado, perante teu pai, tua mãe. Isso é liderar, tá? Então, liderar, segundo o Henry Kissinger, que eu não achei definição melhor até hoje, liderança é a capacidade de você levar pessoas aonde elas não iriam sozinhas. É isso. Eu faço para vocês um desafio. Assumam isso para vocês a partir de hoje. Não importa se vocês são jovens. Eu quero liderar. Eu preciso ser um líder. Liderança é a capacidade de eu levar pessoas aonde elas não iriam sozinhas. E talvez elas não vão sozinhas por N aspectos. Ou porque elas não querem, ou porque elas não conhecem que elas podem ir, elas nem sabem que elas podem ir, né? Então, liderança é a capacidade de levar pessoas aonde elas não iriam sozinhas, tá? E com base nessa definição, a gente entende o seguinte, o que o líder precisa realizar e não mais o que ele precisa ser. E o que o líder precisa realizar? O líder precisa realizar o seguinte, levar pessoas aonde elas não iriam sozinhas, tá? Ah, professor, legal, mas para mim não está claro ainda. Vamos fazer exemplo prático, tá? Vamos lá. Deixa eu tirar essa visão aqui, tá? Vamos deixar essa imagem aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro exemplo. Alguém aqui é pai, é mãe? Alguém aqui tem filhos? Tinha uma menina que me falou que para mim tinha um filho, mas acho que ela não veio mais à aula, depois ela saiu. Alguém aqui tem filhos? Não? Acho que não, né? Se tiver, vocês avisem. Tá? Mas quer a definição, ela tem mais sentido do que isso aqui, ou seja, levar pessoas aonde elas não conseguiriam ir sozinhas. Ai, professor, eu não sou líder, não. Eu não sou líder, não. Às vezes eu estou falando isso com pessoas que já estão no mercado de trabalho, aí eu pergunto, por quem aqui tem filhos? Aí eu tenho. Bicho, você é um líder. Porque levar pessoas aonde elas não conseguiriam ir sozinhas. O seu filho não consegue andar sozinho, o seu filho não consegue comer sozinho, o seu filho não consegue falar sozinho, o seu filho não consegue se controlar sozinho, não consegue dormir sozinho. Tudo depende de alguém para levar ele a fazer ele sozinho depois, tá? Eu levo meus filhos a fazer tudo sozinho. Com o passar do tempo, eles vão fazer isso sozinho, mas depende de mim liderá-los, levar ele aonde eles não conseguem ir sozinhos. Quem tem filhos é um líder na acepção da palavra, na acepção da pessoa em si como um todo. Não tem como. É líder. Concordam? Filhos, você é pai, você é mãe, você lidera seus filhos o tempo inteiro. Você leva seus filhos aonde eles não iriam sozinhos, tá? Ainda mais quando bebês, claramente. Depois começa a ficar adolescente, envolve uma outra habilidade, né? Eu tenho que levar com argumentos, né? Não mais apenas no cuidado, digamos assim, na prestação de serviço, né? Mas na argumentação, no convencimento. Perfeito? Mas deixa eu mudar aqui a apresentação, porque eu tenho uma outra aqui que mostra melhor isso, tá bom? Para a gente terminar nosso encontro aqui hoje. Deixa eu compartilhar aqui uma outra apresentação. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Para lá. É esse aqui. É esse aqui. Estão vendo aí? Workshop Open. Tá vendo isso na tela? Tá? Perfeito. Então tá bom. Então, vamos lá. Repara o seguinte, gente. Voltamos aqui nessa. Ó, repara o seguinte. Quando a gente fala liderar, a capacidade de levar pessoas onde elas não iriam sozinhas, a gente conclui o seguinte. A liderança ela é contextual, gente. Não existe líder perfeito.
Se eu tenho a capacidade de levar pessoas onde elas não estão sozinhas, não vamos imaginar que vocês têm um grupo de atuação, todos vocês trabalham numa empresa que vocês têm uma equipe lá de 10 pessoas, tá? Quem conhece as pessoas são vocês, não sou eu. Então você tem a capacidade de liderar essas pessoas muito maior do que eu. Porque você tem que conhecer as pessoas, envolve ter conhecimento delas, e envolve definir um ponto para você levar elas. Aonde nós vamos levar elas? É isso que a gente vai falar, tá? Então, o líder perfeito é aquele que se encaixa no contexto, tá? A liderança ela é contextual. Não adianta alguém vir aqui, algum guru de RH, querer te ensinar a liderar, porque ele não conhece o teu time, a tua equipe, o teu trabalho, o teu ambiente profissional, não conhece a cultura da tua empresa. Então, cara, quem é mais perfeito para liderar é quem trabalha na empresa, quem conhece as pessoas, quem lidera aquele grupo ali, quem atua com aquele grupo. Essa é a pessoa mais capacitada para liderar aquelas pessoas, tá? Isso é muito claro, isso é muito visível, tá bom? Então, vamos lá. Vamos dar um videozinho para vocês aqui rapidamente, tá bom? Liderança é a capacidade de levar pessoas aonde elas não iriam sozinhas, ok? Tá claro? Ouça aí. And now to honor America and salute the men and women serving our country with our national anthem. Please welcome, as voted by you, the fans, our winner of the Toyota Get the Feeling of a Star promotion, Natalie Gilbert. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the stars, stars. Starlight, last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. Oh, the ramparts we watched were so gallantly streaming. That our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave? Oh, the land of the free and the home of the brave. Vira aí. Repare o seguinte. Concordam comigo? Aquele rapaz ali é um treinador americano. Eu gosto de basquete, eu gosto de NBA, é Mo Tix o nome dele. Ele é um treinador. Vocês concordam comigo que ele liderou a menina? Se liderar é a capacidade de levar pessoas onde elas não iriam sozinhas, vocês concordam comigo que a menina não mais conseguiria chegar sozinha no final do hino? Eu acho que a menina só não fugiu porque as pernas dela não deixaram ela fugir, porque ela ia sair correndo. Ela não conseguiu correr, né? Acho que ela estava tão tremendo, tão desesperada, que ela não conseguiu tremer. Ela tremia e não conseguia fugir, porque a vontade dela era fugir. O estádio, aquele é um jogo de playoff, gente. O playoff americano é um evento ali, é um jogo que tá cheio o estádio. Imagina o ginásio cheio. Todo mundo vaiando a menina. Certo? Ah, Ricardo, mas o cara liderou, mas ele é treinador. Ele foi treinado para isso. Ele lidera atletas, né? Perfeito, mas vocês concordam comigo que qualquer pessoa naquela quadra poderia ter feito o que ele fez? Qualquer pessoa. O jornalista que estava ali do lado, o militar que estava ali do lado, um jogador que estava ali do lado, um cara que está limpando o chão que está ali do lado por algum motivo, qualquer pessoa poderia ter feito o que ele fez. Qualquer um, não apenas ele. Mas ele foi lá por quê? Ele foi lá por quê? Ele foi porque ele quis. Ele foi porque ele quis. Ele falou, preciso fazer alguma coisa. A menina está desesperada. Eu preciso fazer alguma coisa.
ele quis ir lá. Outros não quiseram. Outros não enxergaram que poderiam ir, né? Por algum motivo, tá? Então ele quis. A competência, gente, obrigatória é querer. Você quer. Você acha que, Ricardo, eu posso liderar? Eu posso ser um líder, Ricardo? Eu falo pra você, cara, a única competência obrigatória é você querer. Você quer liderar? Quero. Então você pode. Você pode. Porque o resto a gente desenvolve. É uma habilidade. A gente desenvolve. Certo? A gente vai desenvolver. Certo? Agora, se você não quiser, não dá. Por quê? Dá trabalho. Dá trabalho. Tá bom? Deixa eu botar um outro vídeo aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho um outro vídeo aqui. Não estava no script, mas deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que é legal se eu conseguir achar. Para lá, para lá. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que está aqui. Deixa eu ver se está aqui. Se não tiver, a gente passa para frente. Não está. Pô, deixa eu achar aqui, gente. Eu acho que é legal mandar esse vídeo também para vocês. Talvez a gente passe 5 minutinhos hoje da aula, hein? Não se preocupem, não, tá? Deixa eu achar aqui, que eu acho que é legal. Também demonstra bem isso, um pouco disso aí. Deixa eu achar aqui, rapidinho. Vamos falando aqui enquanto isso. Então gente, é isso que é liderar, no fundo, tá? No final das contas, é isso aí. É você levar pessoas aonde elas não conseguiriam ir sozinhas, tá? Essa é a grande questão. Essa é a grande diferença, tá? No fim das contas, para você realmente impactar a vida dos outros, tá? É você querer. Se você quiser, você consegue. Deixa eu ver se eu acho que aqui se eu botar, peraí, vamos ver. Eu acho que eu consigo direcionar para por exemplo. Vamos botar. Vamos voltar aqui. Vamos compartilhar aqui, ó. Achei aqui eu acho que sim. Vamos lá. Vamos voltar aqui para essa telinha. Acho que se eu botar aqui, eu clico. Ó, vai entrar um vídeo do YouTube aqui agora. Vamos ver se vocês vão enxergar. Não, né? Estão enxergando a tela do slide ainda, né? Slide não? Estão enxergando o YouTube? Pois não. Slide ou YouTube? Slide? Peraí, que tá entrando uma propaganda aqui no YouTube. Peraí. Deixa eu abrir aqui, depois eu compartilho o YouTube com vocês. Peraí. Tem na propaganda. Vamos lá. Estão vendo o slide, né, Stephanie? Slide, tá vendo? Sim, né? Isso vai. Tá bom. Peraí, então deixa eu abrir aqui o YouTube. Peraí, deixa eu compartilhar aqui agora o YouTube. Está pausado, interromper compartilhamento. Agora eu vou compartilhar o YouTube se ele abrir, né? Ele não abriu. Vamos lá. Peraí. Desculpe a enrolação, estava fora do script. Então, estava fora do script. Já viu, né? Tô fechando algumas coisas aqui para ver se eu consigo compartilhar. Abriu. Vamos lá. Estão vendo agora o YouTube aí, né? YouTube? Sim? Agora Sim, né? Então, botar na tela cheia. Estão vendo tela cheia, né? Perfeito? Então, vamos lá. Vou liberar, hein? 3 minutinhos de vídeo. Vamos lá. Quer que eu faça 30? Não, eu acho que você consegue 50. 50? Faça 50 se não tiver ninguém nas minhas costas. Pode fazer isso com ele nas suas costas, mas mesmo que não consiga, eu quero que dê o melhor de si, entendeu? Tá. O melhor. Tá legal. Vai dar o melhor de si. Eu vou dar o melhor de mim. Ótimo. Mais uma coisa. Vai fazer isso vendado. Por quê? Porque eu não quero que você desista a um certo ponto quando pode ir além. Agora se abaixe. Levante os joelhos, só as mãos e os pés no chão. Vamos lá. Continue. Continue. Isso. Quero ver resistência. É isso aí, Brock. Continue. Vai, garoto. Ele tá muito cansado. Isso, Brock. Vamos lá. Eu já cheguei aos 20. Esqueça os 20. Dê o melhor de si. Continue. Você consegue mais do que isso, Brock. Não pare. Eu não parei. Só tô descansando. Vamos lá. Tem que continuar. Não pode parar enquanto não fizer tudo. Vamos. Continue. Isso aí. Vai. Não pare. Você consegue. Você consegue. Não pare. Isso mesmo. Isso mesmo. Vai, garoto. Continue. Não coloque os joelhos no chão. Continue.
Não pare, não desista, você vai conseguir. Continue, Brock. Isso aí, continue. Dê o melhor de si, dê o melhor de si. Vai, continue, Brock. Vai, continua. Tá doendo. Não reclame, dê tudo de si, continue. Continue, é isso aí, é isso aí. Tá doendo. Eu sei que tá doendo. Eu tô sem forças. Então negocie com o seu corpo para encontrar mais força, mas não desista, Brock, você consegue. Você está indo bem. Continue, cara, continue. Vamos lá, garoto, você consegue, dê o melhor de si. Tá doendo. Eu sei que está, mas continue. Agora é só o coração, não pode parar, Brock. Vamos lá, você consegue. Vamos lá, continue, continue. Tá doendo. Eu sei que está, Meus braços mas estão não queimando. desista, Brock. Você está chegando, você está chegando. Vamos, Brock, não desista. Continue, vai, Brock. Mais um pouquinho. Não para, não. Não para, não. Vai, Brock. Você consegue, cara. Você consegue. Anda, garoto. Anda, garoto. Dá o melhor de si. É só coração agora. Não para, não. Vai. Você vai conseguir. Vai, Brock. Vai, Brock. Eu cheguei no 50. Eu cheguei, eu não aguento mais. Olha, Brock. Você andou o campo inteiro. Brock, você é o jogador mais influente desse time. Se andar por aí derrotado, eles vão andar também. Não me diga que não pode me dar mais do que eu vi. Você carregou um jogador de 60 quilos por todo o campo, então faça um favor. Eu preciso de você, Brock. Brock, eu preciso de você. Deus te deu a capacidade de liderar, então não desperdice isso. Treinador. Posso contar com você? Pode. Treinador. O que é, Jeremy? Eu peso 68. Ouviu? Concordar que o score retornável é bom porque você só paga o líquido. Eita, peraí, já tem que fechar isso aqui agora. Concordar sim. Sai. Tá do seu ou individual? Caraca, onde tá você? Cadê o YouTube? Não tô vendo o YouTube, meu Deus do céu. Cadê o YouTube? O score retornável não Ah, é Jesus com amado. moderação. Bom, vamos torcer pra ter terminado aqui. Pera aí, gente, tô meio perdido aqui. Muita tela aberta, me perdi. Vocês viram aí, então, né? Liderança é a capacidade de levar pessoas onde elas não iriam sozinhas, tá? Liderança é a capacidade de levar pessoas onde elas não iriam sozinhas, certo? Qual o subterfúgio que você vai usar, qual artifício você vai usar. Ali nós estamos mais, ali é uma questão mais motivacional, a gente está mais na linha do treinador com o próprio liderado ali, né? Tá? Mas essa é a definição, tá bom? Com base nisso, gente, o que eu falo para vocês, tá? Deixa eu só pegar aqui, deixa eu botar aqui de novo. Ó, voltamos aqui para a tela, né? Tá compartilhando aí, né? Certo? Então, voltamos aqui para a tela. Então, gente, olha só. Último exemplo aqui. Cara, para mim não ficou muito claro ainda. Olha só, repara o seguinte. Essa imagem aqui, ela viralizou na pandemia, tá? O que é isso? É uma receita médica feita por uma médica aí de Belém para um paciente analfabeto, tá? Repara o seguinte, nos dias atuais a gente não sabe muito bem o que a gente recebe, se é verdade ou não é. Eu não sei se é a médica que fez, não sei se foi ela que fez de verdade. Alguém fez. Alguém fez. Tá aí a receita, tá feita, né? Alguém fez. Se não foi a médica, foi alguém. Tá bom? Então, repara o seguinte. Alguém fez essa receita. Vamos partir do princípio que foi uma médica, tá? A médica, ela fez uma receita onde ela conseguiu... Vocês concordam comigo que a médica liderou o paciente? A médica está levando o paciente a alguma coisa que ele jamais conseguiria fazer sozinho. Que é tomar remédio. Tomar remédio sem a ajuda dos outros, certo? Esse paciente possivelmente nunca tomou um remédio sem precisar que os outros lessem para ele ou falassem o horário ou de alguma forma, ele é analfabeto, ele tem as suas dificuldades. Então a médica, ela liderou o paciente. Concordo? Sim ou não? Concordo? E repare bem, gente, eu não sei se a médica, se ela é diretora do hospital, se ela é médica, se ela é uma estudante de medicina fazendo residência. Eu não sei o que ela é. Eu não sei se ela é homem, se ela é mulher.
Eu não sei se ela é jovem, se ela é velha, se ela é mãe, se ela é filha, se ela é tia, se ela é avó. Eu não sei nada. Eu sei o que ela fez. Eu sei o que ela realizou. Eu não sei quais são as competências dela. Eu sei o que ela realizou. E todo mundo concorda que ela realizou. Ela levou o paciente, o seu liderado, uma pessoa a alcançar um lugar que ele não conseguiria alcançar sozinho. Sim ou não? Tá? E aí você diz o seguinte: por que ela fez isso? Por que ela fez isso? Porque ela quis fazer isso. Talvez 99% dos médicos que atendem esse paciente, ele é analfabeto, o cara dá a receita, toma aqui, ó, pede para alguém te ajudar nesse processo e manda o cara embora. Porque o cara tem que atender um monte de paciente, uma produção em série de atendimento, blá, blá, blá. Meu irmão é médico. Meu irmão é médico, tá? Meu irmão atendeu muito tempo gente, assim, nesse ambiente. Eu não imagino, assim, cara, o cara atender, pau. Atende na correria, aquelas filas absurdas de gente e tal. Nada, nada. Então, mas ela fez isso porque ela quis fazer isso. Ela se importou e ela quis. Então, liderar envolve querer. Envolve querer, tá? Se ela não quisesse, por qualquer desculpa que fosse, ela não lideraria, ela conduziria o processo normalmente. Tá bom? E vocês reparam comigo o seguinte, para a gente finalizar nosso encontro, finalizar a aula de hoje, com essa imagem aí. Vocês reparem o seguinte, vocês concordam comigo que essa médica, eu não sei quem ela é, não sei se é médica, se é médico, se é estudante, se não é. Vamos partir do princípio que é uma médica. Ela teve uma comunicação eficaz perante o seu cliente? Concordam? Ela teve foco no cliente? Ela focou no cliente? Vocês concordam que ela inovou? Ela foi criativa? Ela inovou a receita? Vocês concordam que ela tomou decisão? Que ela foi flexível? Estamos falando de competências que a gente leu aí agora, hein? Vocês leram aí para mim agora. Ela foi flexível? Ela engajou o paciente? Repetiu flexibilidade aí. Ela é influente? Ela influenciou o paciente a tomar o remédio sozinho? Ela foi humilde para se colocar na posição do paciente? Ela teve empatia, ela enxergou o cara, ela ouviu, ela se colocou ali no lugar dele para entender. Ela é observadora, ela observou o problema. Ela teve coragem, porque ela podia ser criticada por isso. Pô, médica fazendo isso aqui, pá. Vocês concordam comigo que ela teve isso tudo aí? Agora você imagine o seguinte, fora do contexto, eu encontro essa médica na rua, vou fazer um teste com ela, né? Ô, médica, ela não sabe que eu sei do caso da receita. Eu chego para ela e falo o seguinte, médica, vou ler aqui algumas palavras, você me diz o que você tem aqui. Você tem uma comunicação eficaz? Você tem foco no cliente? Você inova, você é inovadora? Você tem tomada de decisão boa? Você é flexível? Você tem capacidade de engajar pessoas? Você é influente? Você é humilde? Você é empática? Você é observadora? Você é corajosa? Ela vai olhar assim, ouvir aquilo tudo e falar, começar a rir. Eu não sou isso, pô. Eu não sou isso. Eu sou uma médica. Eu sou uma médica. Eu não tenho isso tudo. Então você repara o seguinte, gente. Ela quis liderar. Ela focou, ela enxergou o paciente, ela falou assim, o que eu posso fazer para levar ele a esse lugar que ele não consegue ir sozinho? A partir do momento que ela quis liderar ele, aflorou nela uma infinidade de competências que talvez nem ela saiba que tem. Nem ela saiba que tem. Surgiu coisas nela que ela nunca parou para pensar que ela tinha. Por quê? A necessidade fez ela ter essas competências. O fato dela querer ajudar, dela querer liderar esse paciente, de querer levar ele acima, surgiu nela uma infinidade de competências. É por isso que a gente tem que focar no que a gente tem que realizar. E se a gente focar no que a gente tem que realizar enquanto líder, que é ajudar as pessoas a levar elas aonde elas não conseguem sozinhas, vão surgir as competências, vão aflorar em nós coisas que talvez nós nunca pensávamos que tínhamos. Tá claro para vocês? Tá claro? Isso é para a vida de vocês. Ah, eu tenho que liderar, dá até preguiça, né? Tem que liderar, tem que ser isso, aquilo. Não, você não tem que ser nada. Você tem que fazer o quê? Para você levar ele aonde ele não consegue sozinho. Tem que fazer isso. Então, se você quiser levar, você vai construir soluções. Você vai desenvolver habilidades e competências que você talvez nunca imaginasse que você tivesse. Isso é liderar. Tá? Isso é liderar. Agora, como fazer isso de forma estruturada? Como, ali o caso do treinador, né? O ponto, eu digo assim, eu tenho que levar pessoas onde elas não iriam sozinhas. Eu tenho que tirar eles do ponto A para o ponto B, certo? Eu tenho que levar eles de um ponto A hoje a um ponto B, independente de qual seja.
O paciente era, o ponto A hoje ele não consegue ler receita. O ponto B eu consigo me virar sozinho com a receita médica. A menina, o ponto A, ela não consegue mais terminar o hino, está desesperada. O ponto B dela seria concluir o hino. Né? O rapaz ali, o garoto, era o ponto A dele, ou seja, ele não consegue cruzar o campo, porque ele vai desistir no meio do caminho. O ponto B dele é ele cruzar o campo, né, de forma segura ali, com capacidade. Certo? Então, como que eu construo esse ponto B? No ambiente da minha casa, na minha escola, no meu trabalho. Eu não lidero pessoas, eu não tenho um cargo formal. Mas como que eu levo pessoas aonde elas não conseguem ir sozinhas? Primeira coisa, a gente tem que conhecer as pessoas, né? Conhecer as pessoas. E a partir do momento que a gente conhecer elas, a gente vai definir esse ponto B de forma mais clara para todo mundo, certo? Para todo mundo. Como construir isso? É o que a gente vai ver amanhã. Como construir isso, certo? Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, gente, vocês podem e devem liderar. Qualquer um pode liderar. Basta vocês quererem. Se você quiser, você vai liderar, tá? Ah, mas a gente está falando, Ricardo, de começar um trabalho hoje. Então, a gente fez uma introdução hoje. Qualquer um de vocês pode. A partir de amanhã, a gente começa o seguinte: como que eu faço isso no meu trabalho? Como que eu demonstro isso no meu trabalho? Como que eu lidero sem cargo? Como que eu lidero o meu ambiente, meu relacionamento sem cargo? Como eu faço isso na prática? Eu saio de um conceito, né, de uma definição, levar pessoas onde elas não iriam sozinhas. Como que eu coloco isso na prática? Num ambiente onde eu não tenha hierarquia sobre os outros, sobre meus colegas, né? Como é que eu lidero o meu superior? Eu vou começar a trabalhar. Como é que eu lidero o meu chefe? Essa é boa. Vocês podem liderar o chefe de vocês? Pode. Você pode levar o teu chefe onde ele não conseguir ir sozinho? Pode? Pode. Já vi isso aqui. Como liderar pessoas que talvez tenham mais experiência que a gente, que tenham mais vivência que a gente, tenham mais conhecimento que a gente. Não, mas a gente consegue liderá-los através de alguns métodos, algumas ações. O mote a partir de hoje é: eu vou entrar no trabalho, como é que eu desenvolvo uma mentalidade de líder? Como é que eu lidero sem cargo? Né? Como é que eu consigo construir uma liderança, mesmo que eu não tenha a posição de líder? Para que eu consiga realmente me preparar para que quando a vaga de líder abrir, as pessoas me vejam, ó, aquele ali tem perfil, aquela ali tem perfil. Ela vai crescer, porque ela já desenvolveu, já demonstrou isso, mesmo sem um cargo. Ela não precisa de um cargo para isso. Beleza? Amanhã nos encontramos, hein? Sejam felizes, fiquem com Deus. Um abração.